Capítulo 29. Poesia e prosa. Durante o mês seguinte, Anne viveu em meio ao que, para Avonia, significava um redemoinho de emoções. A preparação de seu modesto enxoval para Redmond ficou em segundo plano. A senhorita Lavenda estava se preparando para o casamento, e a Casa de Pedra era o cenário de infindáveis consultas, planejamentos e discussões, com Charlotte IV pairando por todos os lados em agitado deleite e deslumbre. Logo veio a costureira, e então começaram o enxoval e a desventura de escolher modelos e tirar medidas. Anne e Diana passaram metade de seu tempo em Echo Lodge, e havia noites em que Anne não conseguia dormir, questionando-se se tinha feito o que era certo ao aconselhar a senhorita Lavenda a escolher marrom em vez de azul marinho para seu vestido de viagem e a usar sua seda cinza para confeccionar um modelo ao estilo princesa. Todos os envolvidos na história da senhorita Lavenda estavam muito felizes. Paul Even correu até Green Gable para conversar com Anne, assim que seu pai lhe contou as novidades. Sabia que podia confiar no papai para escolher uma segunda mãezinha para mim, disse com orgulho. É uma coisa maravilhosa ter um pai em que se pode confiar, professora. Eu simplesmente amo a senhorita Lavenda. Vovó está satisfeita também. Disse que está muito contente por papai não ter escolhido uma americana como segunda esposa, porque, apesar de ter dado certo da primeira vez, há poucas probabilidades de que algo assim se repita. A senhorita Lynde diz que aprova a união completamente e acredita que talvez a senhorita Lavenda deixará de lado suas ideias esquisitas e será como todas as outras pessoas, agora que vai se casar. Mas espero que ela não abandone de vez o seu jeito peculiar, professora, pois eu gosto dele. E não quero que ela seja como as outras pessoas. Já existem muitas pessoas ao nosso redor que são assim. A senhorita entende, professora? Charlotte IV era outra pessoa radiante. Oh, madame, tudo terminou tão bem. Quando o Sr. Evans e a senhorita Lavenda voltarem da lua de mel, irei para Boston viver com eles. Eu ainda tenho apenas 15 anos, mas minhas irmãs só foram para lá aos 16. O Sr. Evans não é esplêndido? Ele simplesmente venera o chão em que minha senhora pisa. E às vezes a maneira como ele observa me faz sentir tão estranha. Não existem palavras para descrever, senhorita Shirley. Estou muitíssimo agradecida por eles terem um ao outro. É o melhor destino, no final das contas, apesar de algumas pessoas conseguirem viver sem isso. Tenho uma tia que se casou 3 vezes. E ela diz que o primeiro casamento foi por amor e os outros 2 estritamente por negócio. E foi feliz em todos eles, exceto no momento dos funerais. Mas acho que ela correu um risco, senhorita Shirley. Ai, é tudo tão romântico, suspirou Anne para Marilla naquela noite. Se eu não tivesse tomado a estrada errada naquele dia em que fomos à casa do Sr. Kimball, nunca teria conhecido a senhorita Lavenda. E se não a tivesse conhecido, nunca teria levado Paul Evans comigo. E ele nunca teria escrito ao pai contando sobre suas visitas à senhorita Lavenda.
justo quando o Sr. Evans estava saindo de viagem para São Francisco. O Sr. Evans disse que mudou de ideia quando recebeu essa carta e decidiu mandar o sócio a São Francisco e viajar para cá. Ele não ouviu nada a respeito da senhorita Lavenda há 15 anos. Da última vez, alguém lhe disse que ela estava prestes a se casar e ele acreditou. Por isso, nunca mais perguntou nada sobre ela. E agora, tudo deu certo e eu contribuí para que isso acontecesse. Talvez, como diz a senhorita Linde, tudo esteja predestinado a acontecer de certa maneira. Mesmo assim, gosto de imaginar que servi como instrumento do destino. Sim, de fato, é muito romântico. Não consigo ver o que é tão terrivelmente romântico, disse Marilla de maneira um tanto seca. Ela achava que Anne estava empolgada demais com este assunto e que tinha muito o que fazer para se preparar para a universidade, sem ficar perambulando em Ecolord 2 dias a cada 3 para ajudar a senhorita Lavenda. Em primeiro lugar, 2 jovens tolos discutem e se separam irritados. Então, Stephen Evans vai para os Estados Unidos e depois de um tempo ele se casa e vive perfeitamente feliz, até onde todos sabem. Aí, sua esposa morre e após um período decente, ele decide voltar para casa e ver se sua primeira namorada o aceitaria de volta. Nesse meio tempo, ela continua solteira, provavelmente porque ninguém bom o bastante se interessou em conquistá-la. Os dois se reencontram e decidem finalmente se casar. Ora, onde está todo esse romantismo? Oh, não há nenhum pensando dessa forma, hesitou Anne, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria nela. Suponho que é assim que a história soa em prosa. Mas é muito diferente se você observar por meio de poesia. E eu acho que é melhor. Anne se recuperou e seus olhos brilhavam e as bochechas coraram. Observar a história por meio da poesia. Marilla encarou a jovem fisionomia radiante e refreou o impulso de fazer mais algum comentário sarcástico. Talvez tivesse finalmente compreendido que era melhor ter, como Anne, a visão e a faculdade divina. Esse dom que o mundo não pode dar, nem tirar de olhar a vida por um prisma transfigurador ou revelador, que faz com que tudo pareça rodeado por uma luz celestial, contendo uma glória e um frescor invisível àqueles que, como ela e Charlotte IV, viam as coisas somente pela prosa. Quando vai ser o casamento? Perguntou após uma pausa. Na última quarta-feira de agosto, eles se casarão no jardim, debaixo da trepadeira de Madressilvas, no mesmo lugar onde o Sr. Evans se declarou a ela 25 anos atrás. Marilla, isso é romântico, até mesmo em prosa. Só estarão presentes a Sra. Evans e Paul, Gilbert, Diana e eu, e os primos da senhorita Lavenda, e eles partirão no trem das 6 horas para uma viagem à costa do Pacífico. Quando voltarem no outono, Paul e Charlotte IV vão morar com eles em Boston, mas Ecolord permanecerá como está. É claro que venderão as galinhas e a vaca e colocarão tábuas nas janelas. E eles virão passar todos os verões ali. Estou tão contente. Ficaria terrivelmente magoada no próximo inverno em Hammond ao pensar naquela querida casa de pedra toda deserta e desnuda, com os aposentos vazios ou, pior ainda, com outras pessoas vivendo ali. Mas agora posso pensar na casa da forma como sempre a vi.
esperando alegremente pelo verão para trazer a vida e as risadas de volta. Havia mais romance no mundo além daqueles que os maduros namorados de Ecolord haviam compartilhado. Anne percebeu isso repentinamente em uma tarde em que se dirigiu a Orchard Slope pelo atalho no bosque e chegou ao Jardim dos Barrys. Diana Barry e Fred Wright estavam juntos embaixo do grande salgueiro. Diana estava recostada contra o tronco cinza, com os cílios repousados sobre as bochechas muito coradas. Freud segurava uma de suas mãos, com o rosto inclinado na direção dela, e murmurava alguma coisa em um tom de voz baixo e sério. Não havia mais ninguém no mundo além dos dois naquele momento mágico, de modo que nenhum deles viu Anne, que, com um olhar estupefato de compreensão, deu meia volta e correu silenciosamente pelo atalho dos bosques de abetos, não parando para nada, até chegar ao seu quartinho, onde se sentou ofegante ao lado da janela e tentou reunir os pensamentos dispersos. Diana e Freud estão apaixonados um pelo outro, arfou. Oh, isso parece tão irremediavelmente adulto. Nos últimos tempos, Anne tinha suas suspeitas de que Diana estava deixando de ser fiel ao melancólico herói byroniano de seus sonhos de outrora. Mas, como as coisas que se veem são mais potentes do que as que se ouvem ou suspeitam, a constatação de que aquilo era realidade atingiu quase com a força de um verdadeiro choque. Em seguida, veio um sentimento esquisito, de certa forma desconhecido. Como se, de alguma maneira, Diana tivesse seguido em frente, rumo a um novo mundo, fechando o portão atrás de si e deixando Anne do lado de fora. As coisas estão mudando tão rápido que quase me assustam, pensou, um pouco triste. E temo que não seja possível evitar o surgimento de algumas diferenças entre mim e Diana. Estou certa de que não poderei revelar todos os meus segredos a ela depois disso. Ela poderia contá-los a Freud, e o que ela consegue ver em Freud? Ele é um moço bom e alegre, mas é apenas Freud Wright. Essa pergunta é sempre intrigante. O que uma pessoa vê em outra? Mas, afinal de contas, quão afortunado é que seja assim, pois se todos vissem a mesma coisa, bem, nesse caso, como disse um velho índio, todos iriam querer a minha Snoke. Estava claro que Diana via algo em Freud Wright, algo que estava oculto aos olhos de Anne. Na tarde do dia seguinte, uma tímida e pensativa Diana foi a Green Gable e contou a Anne toda a história no escuro retiro do quartinho do lado leste do sótão. As jovens choraram, abraçaram-se e sorriram. Estou tão feliz, mas parece ridículo pensar que eu estou comprometida. Como realmente está comprometida? Perguntou Anne curiosa. Bem, tudo depende de quem é a pessoa com quem se está comprometida, respondeu Diana, com aquele ar irritante de sabedoria superior que os que estão namorando sempre adotam com aqueles que não estão. É perfeitamente adorável estar namorando Freud. Mas acho que seria simplesmente horrível namorar qualquer outro. Então, não há muitas esperanças para o resto de nós, considerando que existe somente um Freud, riu Anne. Oh, Anne, você não entende, disse Diana irritada.
Eu não quis dizer isso. É tão difícil explicar. Não importa, você vai entender um dia, quando chegar a sua vez. Deus a abençoe. A mais querida das Dianas, eu entendo agora. Para que serve a imaginação, se não para me ajudar a enxergar a vida por meio dos olhos dos demais? Você será minha dama de honra, Anne. Você sabe disso. Prometa-me que virá o meu casamento, de onde quer que você esteja. Virei até dos confins da terra, se necessário, prometeu Anne solenemente. É claro que não será tão cedo, disse Diane enrubescendo. 3 anos no mínimo, pois tenho só 18 anos e mamãe disse que nenhuma filha dela se casará antes dos 21. Além disso, o pai de Freud vai comprar a fazenda de Aberflatt para ele e disse que só vai colocá-la em seu nome quando o filho já tiver pagado 2/3 do valor. Mas 3 anos não é muito tempo para se preparar para ser dona de casa, pois ainda não tenho nenhuma peça de enxoval decorada. Amanhã mesmo vou começar a fazer guardanapos de crochê. Mira Gill tinha 37 guardanapos quando se casou e estou determinada a ter o mesmo tanto. Suponho que seria francamente impossível manter uma casa com somente 36 guardanapos, concordou Anne com semblante pomposo, mas o olhar brilhante. Diana pareceu magoada. Não imaginei que você riria de mim, Anne, reprovou ela. Querida, eu não estou rindo de você, exclamou Anne arrependida. Estava só provocando um pouquinho. Creio que você será a dona de casa mais doce do mundo. E acho que é adorável o fato de você já estar planejando sua casa dos sonhos. Anne mal havia terminado de pronunciar Casa dos Sonhos, quando sua fantasia começou a erigir seu próprio futuro lá. É claro que sua propriedade era habitada por um dono ideal, misterioso, altivo e melancólico, mas, por incrível que pareça, Gilbert Blythe insistia em tomar parte daquele cenário, ajudando-a a pendurar quadros, organizar o jardim e levar a cabo muitas outras tarefas que um altivo e melancólico herói evidentemente consideraria estar abaixo de sua dignidade. Anne tentou expulsar a imagem de Gilbert de seu castelo na Espanha, mas, de algum modo, ele continuava ali. Então, estando com pressa, ela desistiu da tentativa e continuou sua arquitetura imaginária com tal êxito que sua casa dos sonhos estava construída e mobiliada antes que Diana falasse novamente. Presumo, Anne, que você deva achar engraçado que eu goste tanto de Freud, sendo ele tão diferente do tipo de homem com o qual eu sempre disse que me casaria. O tipo alto e esbelto, mas, por algum motivo, não gostaria que Freud fosse alto e esbelto, porque você não vê. Dessa forma, ele não seria o Freud. É claro. Ela acrescentou um pouco pesarosa, que nós seremos um casal assustadoramente gorducho. Mas, enfim, isso é melhor do que um de nós ser baixo e gordo e o outro alto e delgado, como Morgan Sloane e a esposa. A senhora Lynde diz que nunca consegue deixar de pensar nessa disparidade quando vê-os juntos. Bem, disse Anne para si mesma naquela noite, enquanto escovava os cabelos diante do espelho de moldura dourada.
Estou contente que Diana esteja tão feliz e satisfeita. Mas, quando chegar a minha vez, se um dia chegar, espero que haja um pouco mais de emoção. Entretanto, Diana também pensava assim antes. Eu a ouvi dizer mais de uma vez que nunca se comprometeria de modo lento e banal, que seu pretendente teria de fazer algo esplêndido para conquistá-la. Mas ela mudou. Talvez eu mude também. Mas não, estou determinada a não mudar. Acho que esses noivados são coisas assustadoramente perturbadoras quando acontecem com suas amigas íntimas.